Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à aula, eu vou agora comentar um pouquinho sobre a alcalose metabólica. Recapitulando lá o final da primeira aula, onde eu apresento para vocês um algoritmo de interpretação simplificada da gasometria, lembra, a primeira pergunta que você vai fazer é: o paciente está acidêmico ou alcalêmico? Um pH menor que 135 ou maior que 745? Então, digamos que o pH está alto, está com uma alcalemia. Você vai se perguntar: esse distúrbio é primariamente metabólico ou primariamente respiratório? Então, digamos que seja metabólico. Então, o bicarbonato está alto, ele tem uma alcalose metabólica, que é o tema da aula. E o que vai acontecer como compensação? Uma, uma retenção de CO2, tá? Então, uma acidose respiratória. Então, a gente sempre tem que lembrar de calcular a compensação esperada para saber se trata de um distúrbio simples. Tá? E aí você também sempre agrega o cálculo do onion gap para fazer a relação delta onion gap sobre delta BIC. Veja, o PCO2 esperado, agora eu espero que eu retenha CO2 para poder compensar. Então, como é que é o cálculo para o PCO2 esperado? 0,7 BIC mais 20, algumas referências indicam que você pode pôr no seu cálculo mais ou menos 5. Ou simplesmente BIC mais 15. Ou ainda, você espera que ocorra um aumento da PCO2 em 0,75 para cada 1 mEq de BIC que houve um aumento. Entrando agora nos detalhes da alcalose metabólica. Então eu já começo aqui fazendo uma clássica divisão etiopatogênica, que ajuda a entender a compreensão do distúrbio, fisiopatologicamente falando, e também, consequentemente, o seu tratamento. A gente vai fazer uma divisão, então, da alcalose metabólica responsiva a cloreto. Via de regra, é um paciente hipovolêmico, que perdeu, de alguma forma, fluidos, tá? Via de regra, por via alta, gástrico, por vômitos. É um paciente que está depletado de volume, tá? Em geral hipotenso ou pelo menos normotenso, com déficit de potássio e com um substrato fisiopatológico de um hiperaldo secundário, certo? Se opondo ao contexto clínico da alcalose metabólica não responsiva ao cloreto, onde é um paciente que está na verdade, com hiperaldo primário ou de alguma forma com excesso de mineralocorticoide. Então é um paciente que tem uma expansão do volume circulante efetivo. Via de regra, é paciente bastante hipertenso e algumas características em comum, como o déficit de potássio. Agora, me adentrando um pouquinho na questão da alcalose responsiva ao cloreto, um paciente que está com depressão do volume circulante efetivo, ele vai ter perdido, via de regra, volume, perdido cloreto, pela origem gastrointestinal ou renal. Essas são as duas grandes subdivisões. Na origem gastrointestinal, de longe, o mais importante é vômitos e os seus correlatos, como aspiração gástrica, eventualmente uma sonda nasogástrica aberta. Então, vômitos é a grande estrela, é o mais comum. É possível desenvolver perda de cloreto pelas fezes e alcalose por diarreia? É possível, mas é o que? É exceção. Via de regra, a diarreia volumosa ela causa acidose metabólica. Então, as duas exceções, é o adenoma viloso, a cloridorreia congênita e o abuso de laxativos. Então, isso é exceção, é possível, mas não é a regra. Outra origem de perda renal, então tem que lembrar do uso de diuréticos em excesso. Lembrando do uso de diuréticos, de alça e tiazídicos, você pode também já lembrar de cara da síndrome de Bartter, que está correlacionada com a questão com uma similaridade com o uso de furosemida, e da síndrome de Giltman, que é uma similaridade com o uso de hidroclorotiazida, de tiazídicos. Então o comportamento vai ser muito semelhante. Também a gente pode citar aqui o estado hipós-hipercapnico. Pacientes, lembra que eu comentei? Paciente que está com cetoacidose diabética, que está com acetose lática, o lactato, o hidroxibutirato, são o quê? Um BIC potencial. Então, se você dá bicarbonato nesse contexto, existe um maior risco de alcalose metabólica, até mesmo iatrogênica. Lembrar também de alguns ânions não absorvidos, como derivados de alguns antibióticos, cola de sapateiro também, e a depressão de potássio que vai contribuir com essa perda renal, que eu vou citar mais para frente. E aí, entrando aqui nas causas relacionadas à expansão do volume do circulante efetivo.
A gente tem duas formas grandes de dividir as causas com renina alta, só para citar aqui algumas, e de renina baixa. A grande estrela é a renina baixa, a renina supressa. Supressa por conta do quê? Por conta de um excesso de mineralocorticoide. Via de regra, a gente está falando aqui sobre a síndrome de Kohn, hiperaldo primário, né? Ele é o mais importante. E aqui eu convido vocês a recapitular a aula de hipocalemia, onde eu citei aqui como grande estrela a célula principal. Lembra, o grande combustível para essa maquinaria toda funcionar é a aldosterona. Então ela vai superestimular, ela vai atuar no receptor dela, um receptor citosólico, que vai ativar então a maior função desses canais, da bomba de sódio, potássio e TPase. Então gera um gradiente positivo para a entrada de sódio, o sódio entra pelo ENaC, gerando um gradiente que predispõe à saída de potássio e H+ também. Então, portanto, aqui a gente tem absorção de sódio, secreção de potássio e H+. Isso é a chave para você entender esse distúrbio. Então, todos os correlacionados, seja então o excesso de aldosterona aqui atuando, seja o próprio cortisol, ele pode atuar no receptor de mineralocorticoide? Sim, pode. Sobretudo quando está em excesso, ou quando aquela enzima chave protetora, 11-beta-HECD do tipo 2, foi saturada ou ela está inativa. Lembra? A glicerrisina ou uma mutação genética pode inativar essa enzima, então hiperativando o receptor de mineralocorticoide, fazendo com que toda essa maquinaria funcione demais. Portanto, levando à hipocalemia, portanto, levando à alcalose. Vale a pena lembrar também dos similares, por exemplo, a síndrome de Liddle, que é uma hiperativação do ENaC, tá bom? Já aqui a gente até vê lá em cima, não está relacionado a isso, está relacionado ao tópico anterior, a Bartter e Giltman, mas o excesso de sódio chegando aqui ao distal aumenta a absorção e essa maquinaria funciona mais também. Então a própria síndrome de Cushing também entra, bastante interessante tudo isso. Aqui, só para citar, os defeitos enzimáticos da adrenal, como da 11-beta e da 17-alfa, no final das contas eu tenho um excesso de mineralocorticoide, no fundo é isso, tá? Síndrome de Cushing, Liddle e o excesso aparente, que são essas situações que eu comentei aqui. E renina alta, veja, então a estenose da artéria renal pode causar então como se fosse um baixo fluxo, isso vai aumentar a produção de renina e esse processo aqui vai funcionar. Né? E rarissimamente falando, os tumores secretores de renina. Sobre o quadro clínico da alcalose, veja, na verdade o que vai predominar logo de cara é o quadro que está gerando a alcalose. Então, será que um paciente está com vômitos excessivos por conta de uma obstrução gástrica? Então, o que vai predominar vai ser um quadro de desidratação, de vômitos, de depressão de eletrólitos. Ou será que de repente meu paciente tem uma síndrome de Cushing? Então você vai ver paciente com obesidade, com pletória facial, corcova de búfalo, estrias violáceas largas. Então isso vai depender muito do quadro de origem. Um paciente que de repente está com insuficiência cardíaca com altas doses de furosemida, tá, de diuréticos, então fez uma alcalose de contração. Mas veja, sim, a alcalose ela pode implicar num quadro clínico, tá, que é um quadro de irritabilidade neuromuscular. A alcalose metabólica por si só, ela é mais improvável de causar sintomas exuberantes, diferente da alcalose respiratória. Lembra, o paciente começa hiperventilada, ele vai fazer aquele clássico quadro de irritabilidade neuromuscular. Pode ter, no seu espectro mais grave, crise convulsiva, mas o mais comum, parestesias, cãibras, tetania, né? Raramente também pode acontecer até arritmias cardíacas. E é interessante lembrar que no paciente crítico, a alcalose metabólica, ela se manifesta, né, com mais frequência. Então, isso está implicado em pior prognóstico e maior mortalidade. Então, via de regra, a gente tem uma grande tendência a querer corrigir esse distúrbio no paciente crítico. Para corrigir, você vai precisar pensar a respeito da fisiopatologia. Então, existe uma implicação em piora do débito cardíaco, redução do drive ventilatório, então vai ser talvez mais difícil de extubar esse paciente. Você tem uma dissociação da curva da dissociação da hemoglobina, da curva da dissociação da hemoglobina, então piorando o aporte de O2 para os tecidos. E aí você vai sempre ter uma tendência maior a tratar essa alcalose nos pacientes críticos. E agora eu vou adentrar um pouquinho nas principais etiologias. Então veja, o primeiro grande exemplo é o paciente com vômitos excessivos. Via de regra, quando o paciente está com muito vômito, ele está perdendo ácido clorídrico, consequentemente retendo bicarbonato. Então o bicarbonato começa a aumentar.
O rim, o néfron, ele é altamente, em situações normais, ele é altamente capaz de se livrar do excesso de bicarbonato. Então ele facilmente iria aumentar a excreção e não haveria problema algum. Porém, com os vômitos excessivos, com a hipovolemia instaurada, o rim quase que acende um sinal de alarme e começa a querer, na verdade, a absorver sódio a todo custo, absorver cloreto. Então, tentar evitar a todo custo essa situação de hipovolemia, de déficit de sódio. Então, nesse momento, os mecanismos clássicos de excreção de bicarbonato são perdidos e ele começa então a dar prioridade para a absorção de cloreto de sódio e até mesmo de bicarbonato de sódio. Portanto, isso acaba perpetuando, de alguma forma, de forma bastante relevante, a alcalose metabólica. O que acontece também? Você tem que lembrar lá da célula principal. Numa situação de alcalose, a célula principal ela tem duas opções, né? Secretar H+, ou K+. Se eu estou numa situação de alcalose, a preferência, a princípio, vai ser a secreção de K+. Tá? Isso vai correndo, então você vai perdendo potássio na urina, por esse mecanismo aqui de preferência do túbulo coletor. Com o tempo se desenvolve hipocalemia. Quando a hipocalemia está instaurada, o rim ele volta a excretar H+, porque agora o potássio está baixo. Ele fala, então a minha preferência é excretar H+, mesmo na vigência de alcalose. Então eu tenho um excesso de H+, em vigência de alcalose, portanto uma acidúria paradoxal. Esse aqui é um mecanismo bastante importante também. E veja, o paciente está hipovolêmico, né? Então o hiperaldo secundário está rolando, certo? A renina aumentou, o sistema renina-angiotensina-aldosterona está alto, altamente funcionante. Isso tudo vai alimentando esse processo. E aqui vale a pena citar, é uma situação onde o cloro na urina é baixo, tá? Ele está perdendo cloro por via alta, o rim está ávido e então o cloro na urina é baixo. E aí qual é o nosso diagnóstico? Uma alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica associada à hipovolemia. Isso é super importante. Então é uma clássica alcalose metabólica responsiva a cloreto. Veja, eu vou dar sódio, eu vou dar cloreto, vou restabelecer a volemia. Meu paciente então agora vai estar novamente apto a excretar o excesso de bicarbonato, eu vou repor o potássio. Então são sais de cloreto, são salvadores nesse contexto aqui. Seja o cloreto de sódio, seja o cloreto de potássio. E claro, então eu vou também inibir o processo gerador. Então, com antieméticos, de repente reduzir a secreção ácida com o inibidor de bomba de prótons ou omeprazol. Então, todas essas terapias aqui são super importantes. O segundo grande exemplo, o excesso de mineralocorticoide. Então, a grande estrela aqui é o hiperaldo primário. Então, tem uma autonomia glandular com supressão de renina. Portanto, aquele mecanismo de absorção de sódio, secreção de potássio vai estar excessivo, né, levando então ao aumento de absorção de sódio e água. O paciente vai estar com o aumento do volume circulante efetivo, o paciente vai estar hipertenso, né, com hipocalemia e alcalose. Essa é uma situação onde não adianta de nada, pelo contrário, vai até piorar a situação, né, fazer um cloreto de sódio. Então não devo expandir meu paciente, não devo dar volume, não deve fazer e não vai ter benefício. Posso dar potássio? Posso. Eventualmente, o paciente com uma síndrome de Cushing agressiva ou mesmo com hiperaldo agressivo, ele vai ter hipocalemia e eu preciso repor, até para poder dar continuidade aos meus testes no caso do hiperaldo. E é uma situação clássica onde o cloro na urina é alto, tá bom? Isso é super importante. E aqui então a gente está falando de uma alcalose metabólica não responsiva ao cloreto por motivos óbvios. Qual é o tratamento? Eu vou tirar o meu excesso hormonal, de alguma forma, via de regra pela adrenalectomia, certo? Então, se for um adenoma produtor de aldosterona único, eu retiro com uma adrenalectomia. Ou uma inibição farmacológica utilizando espironolactona ou epleronona. Terceiro exemplo, então, alcalose de contração. Esse aqui é super interessante. Então, um paciente que está fazendo uso excessivo, tá, de furosemida, hidroclorotiazida, diuréticos de alça e os tiazídicos. Veja, isso vai levar a uma espoliação importante de sódio e água. Então, eu tenho uma redução do meu leque e uma manutenção do bicarbonato. Então, proporcionalmente, o bicarbonato ele fica a concentração do bicarbonato aumenta em relação à minha composição do leque. Então isso a gente chama de alcalose
de contração. O resultado final é o quê? Uma alcalose, porque você teve proporcionalmente aumento do bicarbonato, já que ele não foi perdido com a utilização dos diuréticos. Aqui é uma situação onde você tem maior aporte de sódio ao túbulo contorcido distal, ao coletor, né? Você tem um hiperaldo secundário também, e um cloro na urina ele é alto. Eles descrevem que aqui o cloro na urina ele fica oscilando ao longo do dia conforme as doses de diurético vão sendo administradas. Então ele fica alto, depois ele desce, ele fica alto, depois ele desce. Isso é bem característico do uso de diuréticos. E uma vez instaurada a hipocalemia, lembra, é o mesmo mecanismo. Como instaurou a hipocalemia, o que vai acontecer? A célula principal ela vai preferir liberar a H+, certo? O diagnóstico, então, é muito semelhante. É uma alcalose metabólica hipoclorêmica, hipocalêmica associada à hipovolemia, portanto, responsiva ao cloreto. Qual é o tratamento? Bom, primeira coisa, né? Se possível, suspensão dos diuréticos, ou pelo menos, na verdade, redução da dose. Veja, o cloreto de sódio faz sentido aqui? Não muito. Tá? Então, até faz mais sentido, eles citam que seria interessante você administrar acetazolamida. Você reduz um pouco a dose do diurético de alça e dá uma dose, às vezes, única de acetazolamida, 125 a 500 mg endovenoso. Isso vai inibir a anidrase carbônica e aumentar a bicarbonatura, e é só cuidado que em geral o potássio cai bastante. Então a reposição do cloreto de potássio nesses pacientes, veja, você está muitas vezes falando de um paciente com insuficiência cardíaca, né? Então a reposição do potássio aqui é muito relevante. Outros dois exemplos, a administração exógenas de base. Então, via de regra, foi o que eu comentei, o rim é muito hábil em liberar o excesso de bicarbonato. Então, não é comum que a simples administração de uma base exógena faça alcalose. Mas, sim, se o paciente tem insuficiência renal, crônica avançada ou aguda importante, né, se tiver, sobretudo, hipovolêmico, aí sim a administração de base exógena, seja por bicarbonato de sódio endovenoso, ou mesmo citrato, né, lembrar que o citrato ele pode vir naquelas transfusões maciças, em excesso, e também a associação de hidróxido de alumínio com resinas de troca. E, por último, o exemplo 5 é a alcalose metabólica pós-hipercapnica. O que eu tenho aqui? Então, um paciente, o retentor crônico de CO2, né, foi ao longo aí de muito tempo retendo CO2 e o rim ele foi se adaptando, aumentando a quantidade de bicarbonato. Então, ele está em um equilíbrio, um novo equilíbrio. E aí, de repente aquele paciente, por algum motivo, tem que ser entubado. Está na ventilação mecânica. Eu só olho para os parâmetros da gasometria, sem pensar no meu paciente, e falo assim, vou normalizar o PCO2, deixar lá entre 35 e 45. Só que veja, ele estava lá adaptado com um PCO2 de 70, 60, e um bicarbonato super alto, de 30 e pouco, por exemplo. E aí eu rapidamente faço uma correção desse PCO2, e aí o que vai acontecer? Muito bicarbonato. O paciente eu vou induzir ele a uma alcalose metabólica pós-hipercapnica. Então, esse cuidado no paciente com DPOC, retentor crônico, ele é bastante relevante. Você precisa, então, não ajustar o seu volume minuto para a correção do PCO2, mas sim visando uma normalização, um pH aceitável. Então, você deixa o PCO2 mais alto mesmo, não tem problema. Não vai querer normalizar ele. Então, só para citar aqui duas considerações especiais. Tá? A primeira delas, veja, aquela íntima relação da alcalose com a hipocalemia. Então, a gente tem alguns motivos. Né? Por que a alcalose predispõe à hipocalemia? Lembra, se você tem muita alcalose, você acaba excesso de bicarbonato, você tem bicarbonatura, ele chega lá no coletor, ele é eletronegativo, ele vai puxar mais potássio. Volta naquela figurinha lá da célula principal que você vai entender. Segundo ponto, né, a célula principal, na vigência de alcalose, ela vai excretar o quem? H+? Não, ela vai excretar mais potássio. Só depois que ela está depletada de potássio que ela volta a excretar H+. Então, isso aqui são dois motivos clássicos porque a alcalose leva à hipocalemia. E por que, em segundo ponto, por que a hipocalemia leva à alcalose? Vejam, mesma situação. A célula principal, quando você está na hipocalemia, ela vai preferir excretar H+. Então, volta naquela figurinha. Também aqui, hipocalemia induz a doação. Você tem uma troca, o shift, lembra do shift? Então você está com uma situação de hipocalemia. Perfeito, o intracelular vai doar potássio para o extracelular, só que ele vai receber H+. O intracelular recebendo H+, eu faço um aumento de acidose intracelular e alcalose do extracelular. Portanto, justifica também.
E, finalmente, a hipocalemia ela aumenta a amoniogênese, aumenta a produção de amônia, que vai depois se ligar com H+, produzindo amônio, portanto, também induzindo a alcalose metabólica lá a nível de túbulo. A segunda consideração especial é só para citar aqui, o UpToDate até cita um artigo bem interessante, onde ele vale a pena ver esse fluxograma, onde ele estuda, está fazendo uma avaliação de pacientes com alcalose metabólica inexplicável. Então, digamos assim, um paciente que está fazendo um uso subreptício por uma questão de até doença psiquiátrica, usando escondido furosemida. Tá? Ou o paciente, às vezes, que tem problemas psiquiátricos também e está com uma bulimia, induzindo vômitos. Né? Então, ou a casos mais raros, como síndrome de Batter e Gilterman, você lembrar que o cloro urinário ele vai ser super relevante nesse fluxograma. Então, sempre recorra na hora da prova ou na hora que você está fazendo essa avaliação a questão do cloro urinário, porque ele é um divisor de águas. Então, veja que interessante. Pacientes com os vômitos subreptícios, ele teve um cloreto urinário bem baixo, né? 1,3 mEq por litro. Já o paciente com abuso de diuréticos, um cloreto urinário próximo de 76. Lembrar que no uso de diurético você tem variação. Né? Diferente da síndrome de Batter e Gilterman, que tem uma correlação com essa questão do uso de diuréticos, olha só o quão alto é, né? 230 mEq por litro, muito alto, tem um bloqueio mesmo da absorção de cloreto. E aqui é constantemente elevado. Tá? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.